Irmãos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Acharam aí? Todos acharam? Amém. Amém? Diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, quer dizer, não tem defeito nenhum na vontade de Deus. E aí às vezes a gente vê as pessoas brigando até com Deus, por causa de algumas adversidades, alguns problemas que levanta, algumas crises que surgem. A pessoa acha que Deus é o culpado, se levanta um problema, ela acha que a igreja é a culpada daquele problema que ela está enfrentando ali, e ela não consegue ver que antes dela vir para Cristo ela já tinha problemas. Olha para você ver como o diabo trabalha na mente das pessoas. E talvez os problemas de antes eram pior do que o que ela enfrenta hoje. E isso nos mostra, irmãos, que nós só conseguimos vencer o inferno no nome de Jesus Cristo. E a tua oração, a tua intercessão tem um poder muito grande. Eu já quero deixar aqui para você o seguinte: de manhãzinha, você, esposa, levantou, ore, interceda pela vida do teu marido. Clame o sangue de Jesus sobre a vida dele. Você, marido, interceda pela vida da tua esposa, ore pela vida dela, porque o poder da oração pode muito em seus efeitos. Nós somos aí uma tricotomia. O que é essa tricotomia? É corpo, alma e espírito. Então a nossa alma, ela é a parte imaterial nossa. E a nossa alma, ela faz uma intercessão, ou seja, ela nos liga a Deus. E o nosso espírito, ele contempla as coisas de Deus em nós. Eu já tenho falado várias vezes isso para você. Aquele que se converte ao Senhor Jesus, ele muda de vida, muda a maneira de vestir, muda a maneira de falar, muda o jeito de andar, muda em todas as áreas. Mas a mente dele não é transformada. Por isso que a palavra de Deus vem falando aqui, que nós temos que transformar a nossa vida pela renovação da nossa mente. Por que a nossa mente tem que ser cada dia renovada, assim, o pensamento, a maneira de pensar? Porque o diabo a única coisa que ele tem acesso na nossa vida é na nossa mente. O diabo ele não vai poder chegar até um crente, chegar até você e te catar para o braço e sair arrastando você. Ele não vai fazer isso, ele não pode fazer isso. A Bíblia fala assim que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Então o diabo não pode tocar em você, porque o sangue de Jesus Cristo está sobre a tua vida. E se ele relar em você, ele é queimado pelo poder que é no sangue de Jesus. Ele não consegue chegar em você, catar você para o braço e arrastar você para onde ele quer. Aí o que ele faz? Ele vai buscar o único alvo que ele tem em nós, que é a nossa mente. E como ele faz isso? Jogando os dardos inflamados do inferno, ou seja, aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos errados, pensamentos que te levam ao erro, ao pecado. Ele faz isso mais de longe, porque ele sabe que no momento em que você alimentou aquele pensamento, ele vai descer para o coração, e quando desce para o coração, automaticamente o corpo obedece. E é importante também você entender que o diabo vai sempre usar a tua necessidade.
para tentar te pegar. Ele vai sempre usar isso daí. Quer ver? Eu vou citar um exemplo aqui, como que uma pessoa cai no adultério. O diabo, ele fica sondando a necessidade, e às vezes ele vê que um cônjuge é carente, não tem carinho suficiente, não tem atenção suficiente, né? Aí o que ele vai fazer? Vai colocar uma outra pessoa que dê atenção, que dê carinho, que dê tudo que aquela pessoa lhe precisa, para ela ficar encantada. Nossa, aquela pessoa é maravilhosa. A hora que ela pensou assim, pronto, já está o alvo montadinha ali, a armadilha prontinha para aquela pessoa cair. É onde que vem então o adultério, vem aí a traição. A Bíblia diz assim que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. As pessoas hoje não estão se importando mais com o tipo de vida que vivem, principalmente os crentes. Eles não se importam. Você pode ver que tem tanta gente aí que vive na prática do erro, né? A gente aconselha tanto, olha, não faz assim, faz desse jeito, e a pessoa só ouve. E o que faz a pessoa ser assim? A mente cauterizada. É como eu estou dizendo aqui, a Bíblia vem dizendo. O diabo cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam a glória de Deus. O diabo, ele vai sempre soprar na mente da pessoa o seguinte, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Principalmente se tratando de pastor, né, irmãos? Pastor não tem nada a ver com a minha vida. Eu faço aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. O pastor jamais vai desejar algum mal para você. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13, vem falando assim, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. E a gente ouve muito, pessoas dizerem assim, principalmente quem está envolvido em vício, a pessoa fala, tem a coragem de falar, nossa, isso é mais forte do que eu. Eu tento parar com isso, mas não consigo, porque é mais forte do que eu. Não. Quem de vocês gostaria de ter uma experiência num deserto escaldante na vida de vocês? Quem de vocês gostaria de ter uma experiência com os anjos, com a glória celestial de Deus? Levante a mão. Todos nós, irmãos. Todos nós. Quer ver? Mateus capítulo de número 4 mostra muito bem isso daí. Jesus, quando ele foi batizado, a Bíblia fala assim que o Espírito Santo pegou Jesus e levou para onde? O deserto. O diabo pegou Jesus e levou ele no alto do templo ali e falou para ele, lança-te abaixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar. Porque lá no deserto Deus vai providenciar o que você precisa. Lá no deserto Deus vai te dar água fresquinha, vai fazer a rocha jorrar água para saciar a tua sede. Lá no deserto Deus vai fazer cair pão do céu para saciar a tua fome. Lá no deserto você vai ter a experiência de contemplar uma nuvem sobre a tua cabeça para te proteger do sol escaldante. No deserto você vai ter a experiência de contemplar uma coluna de fogo em volta de você para te livrar do frio da noite. É a experiência com Deus, e às vezes ninguém quer. E às vezes a experiência no templo, com anjos, com pessoas falando em mistério, falando em línguas estranhas, com pessoas ali dando profecias, com pessoas realizando cura, realizando milagres, fazendo milagres, prodígios do céu. A pessoa fica encantada, fica inefável, e às vezes é do diabo isso. Que a Bíblia fala assim, que Satanás tem o poder de transformar até um anjo de luz. Paulo fala lá em 1 Coríntios
Coríntios capítulo 12, ou capítulo 13, perdão. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, ou seja, serei vazio, não tem nada de Deus em mim. E aí hoje as pessoas ficam tão focadas, né, naquela espiritualidade toda, né, aquela euforia toda, falando em línguas estranhas, em mistério. O pastor, para ele ser um pastor espiritual, ele tem que falar em mistério, ele tem que dar profecia, ele tem que trazer revelação. E aí as pessoas se iludem com isso, né? Ficam iludidas. Então, procure ter experiência com Deus. É na hora da dor, na hora do sofrimento. Entenda uma coisa, irmãos: quando você estiver passando por um problema na tua vida, Deus não vai te deixar sozinho. Cristo, ele foi tentado a realizar coisas que talvez não consideraríamos pecaminosas. Olha para você ver a maneira que Satanás trabalha. O diabo chegou em Jesus, viu que ele estava com fome. Você não é o Filho de Deus? Manda que essa pedra se transforme em pão, vai saciar a fome, né? Tem algum mal nisso, irmãos? Tem algum mal? Jesus fez a multiplicação do pão e do peixe lá, não fez? Aí depois o diabo fala para ele: vamos lá no templo, lá, se lança lá abaixo, lá no templo, e Deus vai dar ordem aos anjos dele para te guardar, para te proteger. Você vai sair flutuando lá em cima do templo, assim, não vai cair no chão, todo mundo vai crer em você. Aí depois o que o diabo faz com Jesus? Leva ele num monte, né, no alto de um monte ali, e fala para Jesus: olha, tá vendo? Isso foi meu. E eu te dou aí se você somente prostrar aqui diante de mim. É ruim você ter o governo todo do mundo nas tuas mãos? É ruim isso? De maneira alguma, irmãos. O problema estava aí, sabe no que era? Se Jesus fizesse essas coisas aqui, ele estaria obedecendo o diabo. Então tem coisas na tua vida que aparentemente não parece pecado, não parece erro, não parece prejudicial, nada. O problema está em você desobedecer a Deus. Satanás vai usar os problemas para atingir a nossa mente. Ele sabe que quando nós ficamos com a mente preocupada, nós desanimamos de tudo e só pensamos coisas negativas. Olha como que o diabo faz. Na hora que você fica preocupado com alguma coisa, você desanima com tudo. A preocupação tem esse poder de fazer você desanimar, ficar frustrado, decepcionado, e aí você acaba entrando depois numa depressão, e aí vai vindo as consequências piores. A maior parte das enfermidades na mente está relacionado com o problema na alma. O psicólogo Augusto Cury, ele disse assim certa vez: quando não conseguimos mais lembrar das coisas, é porque estamos precisando formatar a nossa memória RAM. Então existe certas situações na nossa vida em que nós enchemos tanto a nossa mente com coisas vazias, com coisas supérfluas, com coisas que não têm sentido, com pensamentos errados, pensamentos negativos, que acaba tomando lugar das coisas boas. O mesmo Augusto Cury aqui, ele diz assim que o ser humano ele é tão criativo que quando ele não tem problema nenhum, ele cria um. Então como que o diabo vai bloquear a mente da pessoa? Ele vai tentar ser um imitador das coisas de Deus. E hoje, irmãos, isso até me deixa mal, né, de ouvir esses tipos de coisa. Você ouve muito, eu principalmente, ouço muito pessoas falando assim: pastor fulano tal orou para mim e falou que está sendo feito um trabalho de bruxaria, um trabalho de feitiçaria contra a minha vida, por isso que as coisas não estão dando certo.
Irmãos, isso não precisa nem pastor falar para você. A Bíblia fala assim que a rebelião é espírito de feitiçaria. A pessoa, quando ela é rebelde, não precisa nenhum feiticeiro fazer feitiçaria para ela, não é ela mesma que está fazendo. É se ela murmura sobre a vida dela, se ela é rebelde com as coisas de Deus, ela está sendo o próprio feiticeiro dela. Agora, é importante a gente olhar para a verdade da palavra de Deus. O diabo, ele é um imitador, e ele vai sempre imitar as coisas de Deus. Quer ver? Abra a tua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Diz assim, ó: e não é maravilha, olha o que vem dizendo a palavra, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Veja, olha para você ver como Satanás tem a capacidade de imitar as coisas de Deus. Primeiro, onde Deus coloca um servo dele, o diabo coloca um adepto dele para atormentar. Isso daí você pode ter certeza. Aonde Deus te colocar, o diabo vai colocar um adepto dele ali também para alfinetar a tua vida, para ficar te cutucando, para tentar tirar a tua paz, para fazer você pecar. Quando Jesus estabeleceu a sua igreja, Jesus falou assim para Pedro: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era Jesus, edificarei a minha igreja. Sabe o que o diabo fez? Lá em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 9, a Bíblia fala assim que Satanás fez também a sua sinagoga e oprimia a igreja. A Bíblia fala assim, amados, que nós temos que conhecer as profundezas de Deus, né? As coisas profundas de Deus. O Espírito revela ao nosso coração. 1 Coríntios, capítulo de número 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10. Diz assim, ó: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E Satanás, sabendo que o Espírito Santo penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus, ele criou as suas profundezas também, as suas profundas doutrinas. Olha só, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 24. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quando não têm esta doutrina, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então veja que o diabo também, ele tenta imitar Deus em todas as coisas, irmãos. É por isso que a gente tem que ser firme na verdade. Jesus, ele tem o seu trono, e o diabo estabeleceu o trono dele também. Olha aí, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com o meu Pai no seu trono. Então veja que Jesus tem o trono dele, Deus tem o trono dele, e o diabo também fez o trono dele. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Olha aí: conheço as tuas obras. Jesus falando para a igreja de Pérgamo: conheço as tuas obras, e onde habita, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha como que o diabo vai imitando, irmãos. Por isso que a gente tem que estar atento, pedir discernimento para Deus, proteger a nossa mente com a verdade, com a palavra de Deus, para que você não seja enganado pelo diabo. Olha, assim como Jesus tem o seu reino,
Satanás também tem o seu reino. Quem fez a terra? Quem criou todas essas coisas? Foi Deus. E por que o diabo falou que a terra era dele? Você sabe que é de direito dele, né? A terra é de direito do diabo. Sabe por quê? Porque Adão deu esse direito do diabo. Quando o pecado entrou em Adão. Deus criou a terra para Adão, para ele não viver em pecado, obedecer a Deus. Mas quando Adão e Eva pecou, eles entregaram este reino de mão beijada numa bandeja para Satanás. Então, esse reino é dele. E o que é pior? Olha para você ver o quanto nós não conseguimos vencer o diabo. E o diabo tem dois reinos. Ele tem o reino das trevas e ele tem o reino desse mundo também. Então é algo assim que você só vence o diabo no nome de Jesus. Assim como Deus tem os seus adoradores que o adoram em espírito e em verdade, Satanás também tem os seus adoradores. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 4 fala sobre isso daí. Satanás faz com que os cristãos o adorem de uma forma indireta. E como ele faz isso? Sabe aquela pessoa que chega até você para falar da vida do outro? E você começa a dar ouvidos àquilo que a pessoa está falando? Você está colaborando com a adoração ao diabo. Sabe aquela pessoa que fala assim: nossa, eu detesto fulano, mesmo ela sendo crente, irmãos, mesmo ela sendo crente, ela fala: eu detesto aquela pessoa. Ela está adorando Satanás, porque o diabo é mau, ele é pura maldade. Sabe aquela pessoa que conta aquela mentirinha? É o crente que conta aquela mentirinha, está simplesmente adorando Satanás, porque ele é o pai da mentira. Olha para você ver o quanto ele tem o poder aí para manipular a mente das pessoas, e até dos cristãos. O diabo também tem as suas sementes e os seus servos. O alimento do reino dos céus é a palavra de Deus. O alimento que Satanás oferece para as pessoas é a heresia. Ele torce as palavras. Assim como Deus tem as suas doutrinas, Satanás também tem as doutrinas dele. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 fala assim que as pessoas terão comichões nos ouvidos para ouvir ensinos de demônios. Na igreja primitiva, a palavra de Deus fala assim que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, né? E aqui em Timóteo, Paulo fala assim para Timóteo que nos últimos tempos as pessoas teriam comichões nos ouvidos por ouvir ensinos de demônios, mentiras, heresias, falsas doutrinas. Um certo pregador, eu não guardei o nome dele, mas ele diz assim: a doutrina de Deus é a verdade e não há nenhuma mentira nela. A doutrina de Satanás é a mentira e não há nenhuma verdade nela. Então, você quer ser um bom crente? Quer ser uma pessoa espiritual? Quer ser uma pessoa que vive para a glória de Deus? Comece transformando a sua mente. Mude os seus pensamentos, afasta de você pensamentos errados, pensamentos negativos, e comece a viver para a glória de Deus. Amém? Augusto Cury, ele fala assim, grandes decisões implicam em escolhas importantes, e todas as decisões que você tiver que tomar vai ter perdas na sua vida. Agora, olha só, jamais você vai conquistar o essencial sem perder o trivial. Então, jamais você vai conquistar o essencial para a tua vida sem você perder aquilo que é comum, aquilo que é barato. Se
você quer ser grande, elimine as coisas pequenas da tua vida. Se você quer vencer, elimine as coisas pegajosas que às vezes te puxam para baixo. Se você quer ser inteligente, elimine as coisas negativas da tua mente. Mateus capítulo de número 16, versículo 25, Jesus fala assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Olha só o que Augusto Cury fala aqui também, se você não tiver uma consciência crítica, a tua emoção e a tua mente será terra de ninguém. Eu não estou falando no sentido de criticar falando mal, não é isso não. É no sentido de criticar querendo entender. Por que o pastor pregou? Por que o pastor falou isso? Por que o pastor pronunciou essa palavra? Isso é você criticar para entender. E isso faz com que a tua mente tenha um sentido, tenha um dono. Os homens, em seu estado natural, têm a mente carnal e arrogante. Alguns chegam ao extremo de ter uma mente constantemente depravada ou imunda. Nosso elevado ideal é compartilhar da mente de Cristo, né? Mas isso só poderá suceder se formos iluminados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Porquanto é claro que somente o homem regenerado pode ter a sua mente de tal modo transformada que compartilhe da consciência de Cristo. A mente humana está relacionada às questões morais e espirituais. Como que você vai vencer as estratégias de Satanás? É estudando mais e mais a palavra de Deus, se aprofundando nas coisas profundas de Deus. Amém?